Boa tarde a todos. É um grande prazer fazer a abertura de mais uma jornada de cirurgia, dessa vez cirurgia oncológica, com a organização do acadêmico Irã Silveira Lucas, que eu convido a tomar assento à mesa. Convido também o presidente da seção de cirurgia, acadêmico José de Jesus Camargo. Por favor, vem para a mesa, acadêmico Camargo, que idealizou essas jornadas de cirurgia, que tem sido um sucesso absoluto. Eu dando abertura à jornada, já passo a presidência aqui ao querido acadêmico Irã Lucas, que tem sido um incansável companheiro na sessão de cirurgia e em toda a academia, para sentar aqui na cadeira da presidência e presidir essa sessão, por favor. Aqui, Irã. Ilustres acadêmicos, ilustríssimo presidente da academia, Francisco Sampaio, meu chefe, José Camargo, que é, como todos sabem, a maior experiência mundial em transplante de pulmão. Infelizmente, muitos brasileiros ainda não sabem. Sabe que Pelé foi um jogador de futebol, que o Leônidas era o diamante negro, etc., mas isso faz parte de um pouquinho de falta de cultura nossa ainda. Eu agradeço muito, especialmente, a oportunidade que estou tendo nessa academia de prestar uma colaboração bastante pequena em importância, que eu reconheço, mas muito agradável para mim, prestaram uma colaboração a essa presidência dinâmica, que está, como outras, mas está revolucionando a academia, fazendo a academia sair das suas reuniões. Evidentemente que no decorrer dessas palestras, nós vamos, o presidente certamente vai fazer um histórico bastante breve da academia, para saber por que em 56 anos ela se reúne rigorosamente às quintas-feiras, salvo, evidentemente, episódios de feriados ou alguma coisa. Fora disso, é uma reunião tradicional ligada a fatores modernos, atuais e discussões de alguns conflitos que existem numa ciência complexa como a medicina. Eu quero agradecer ao professor José Camargo, que é o presidente da secção de cirurgia, por ter idealizado essas jornadas. Essa é a terceira de uma série de 6 jornadas, e agradecer também a oportunidade dele me colocar como o colaborador imediato dele nessa sessão. Apenas alguns detalhes, tomando 1 ou 2 minutos dos senhores. A alegria que eu tenho de ser o segundo, o representante do Camargo aqui, é porque o Camargo não é só o maior nome do mundo. Opa, eu apertei, desculpe. Maior nome do mundo em transplante de pulmão, como é um autor de crônicas maravilhosas, crônicas publicadas num jornal de sábado em Porto Alegre, onde ele vive, e frequentemente transformadas em livros deliciosos, onde a vivência do cirurgião transforma-se na sensibilidade do homem, com características humanas extremamente desejáveis a todos nós. Eu não quero perder tempo e gostaria de chamar para a primeira apresentação o professor Eduardo Aikashi. Eu gostaria que antes, por favor, Eduardo, antes o professor José Camargo falasse alguma coisa, se apresentando, por favor. Fala rápido. Eu queria agradecer
agradecer a presença de todos e expressar o meu sentimento de gratidão à diretoria da Academia Nacional de Medicina, que aderiu à ideia de que cada mês fizéssemos uma jornada com uma especialidade cirúrgica diferente. As anteriores foram muito bem sucedidas, tivemos uma jornada de cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, agora tivemos a última de cirurgia oftalmológica, que foi um grande sucesso, e teremos então hoje a oncológica, no fim de agosto a sessão de cirurgia plástica, a jornada de cirurgia endocrinológica em setembro, de neurocirurgia em outubro e de cirurgia bucofacial em novembro, para encerrar o ano. Estão todos, então, antecipadamente convidados para esses encontros, que serão sempre na última quinta-feira do mês, das 2h30 às 5h, nesse auditório. Seguir ouvindo o professor José Camargo, que vai nos falar sobre tumores de pleura. Eu já lhes antecipei e insisto que é uma reunião muito profícua, porque nós temos grandes cirurgiões, nós vimos agora, grandes artistas, nós vimos agora, porque a cirurgia é uma arte, e uma arte que exige muito de conhecimento geral, de conhecimento humano. Nós vimos os cuidados com que o professor Eduardo nos falou, das indicações e dos riscos, e vamos ter o prazer agora de ouvir o escritor, que eu já lhes disse, um grande cirurgião, que eu já lhes afirmei, e, sobretudo, um professor de um prestígio internacional. O professor José Camargo vai nos falar sobre tumores de pleura. Eu pediria a ele, se pudesse, reservar 5 minutos, se houvesse a possibilidade, de falar sobre as indicações e números, mais os números que ele tem de transplante de pulmão. Eu acho que seria muito interessante para todos nós. Professor Camargo, por favor. Obrigado, Irã. Os tumores da pleura são extremamente frequentes como sede de doença metastática e bastante raros como tumores primários. Nós vamos discorrer sobre tumores primários da pleura. Os tumores primários, o mais relevante do ponto de vista epidemiológico é o mesotelioma difuso maligno, que no final dos anos 50 se estabeleceu uma relação entre o desenvolvimento desse tumor e a exposição prévia a asbesto. Vocês sabem que o asbesto é o melhor isolante térmico que existe, e no final dos anos 50 se descreveu nos Estados Unidos, num estaleiro, uma verdadeira epidemia de mesotelioma a partir da exposição maciça a asbesto. Foram identificadas 2 fibras extremamente oncogênicas e passaram a ser proscritas, e apesar disso não houve a diminuição esperada na incidência dessa doença, que continua em expansão. Pela relação com a indústria, é mais frequente essa entidade nos países desenvolvidos, mas certamente no nosso meio o diagnóstico de mesotelioma é subestimado. A relação com erionita, que também é um isolante térmico usado especialmente no leste europeu e na Turquia, também aumentou a incidência dessa forma de tumor de pleura. E na Capadócia, recentemente foi identificado alterações gênicas, mostrando que existem famílias com essa doença em grande quantidade, mostrando a importância dessa mutação. No final dos anos 60, houve uma contaminação de milhares de doses de vacina antipólio com esse vírus, o Swinus virus 40. E não se sabe por que razão, nos últimos anos, tem sido encontrado esse vírus em peças de ressecção de mesotelioma. E talvez a presença desse vírus, de alguma maneira, esteja impedindo a curva descendente que se estimou ocorresse depois que os fatores de predisposição da doença e dos expostos ao asbesto passou a ser regulada de maneira mais eficiente. Já se estimou que essa doença chegaria a um platô
2000, depois 2005, 2007, 2016, a última vez foi previsto para 2023 e a doença continua aumentando a sua incidência, especialmente em países desenvolvidos. Pela relação funcional, os homens têm mais mesotelioma do que as mulheres, a relação é 7:1, há um tempo de latência longo, no mínimo 20 e até 40 anos tem sido descrito. Na maioria dos casos, o diagnóstico coincide com a inoperabilidade da lesão e há uma grande dificuldade anatopatológica do diagnóstico diferencial entre mesotelioma difuso e adenocarcinoma metastático na pleura. A apresentação clínica usual é de um homem com mais de 45 anos, dor torácica e sintomas sistêmicos, ele tem um derrame pleural hemático. O espessamento que nós vamos ver é uma característica tomográfica altamente sugestiva. É muito frequente a retração do hemitórax. E uma coisa que induz ao erro é que a citologia convencional habitualmente é identificada como um adenocarcinoma metastático em pleura, mesmo que o paciente não tenha nenhum antecedente conhecido de adenocarcinoma. Eu selecionei esses cortes tomográficos de um paciente daqui do Rio, que nós operamos há uns 3 anos atrás, e que tinha esses três aspectos tomográficos altamente sugestivos de mesotelioma. O espessamento pleural irregular, bocelado, que a gente vê ali, o envolvimento da cissura, vejam que há uma extensão do tumor crescendo no plano cissural, e o envolvimento da pleura mediastinal, que é uma coisa altamente característica. Aqui se vê um outro corte num outro paciente que tem essa imagem tomográfica que deve desencadear imediatamente a suspeita de mesotelioma. É um paciente que tem uma redução de volume do hemitórax, espessamento pleural irregular envolvendo a pleura mediastinal. A tomografia de tórax é eficiente para a detecção de invasão e suspeita de envolvimento de gânglios mediastinais, que nós vamos ver tem impacto prognóstico. A ressonância nuclear magnética é muito importante para avaliar especialmente a invasão da parede e do diafragma, e o PET-CT com o seu reconhecido valor na identificação de metástases extratorácicas. Aqui a gente vê um caso de mesotelioma à direita, em que se reconhece a proliferação do tumor acompanhando a parede, o reto peritônio, deslocando o fígado, um tumor que começou na pleura e se estendeu em direção ao abdômen. Como eu comentei, essa seguramente é uma doença subdiagnosticada e é impressionante como se vê pacientes com espessamento pleural que envolve a pleura mediastinal, sem antecedente neoplásico, que é submetido a uma punção de um derrame pleural e a citologia e a biópsia levam ao diagnóstico de adenocarcinoma metastático. E esse paciente, sabendo que adenocarcinoma metastático não é passível de tratamento cirúrgico curativo, é submetido no máximo a uma pleurodese química com talco e encaminhado para o oncologista. Ninguém se preocupa em fazer o diagnóstico correto, porque parece não perceber que o diagnóstico de mesotelioma muda não só o tratamento, mas muda o prognóstico, como nós vamos ver a seguir. Quer dizer, se um paciente tem um derrame pleural com espessamento irregular ou tem uma massa pleural, essa biópsia deve ser feita com videopleuroscopia, porque nós precisamos de uma amostra generosa de material para fazer, inclusive, imunohistoquímica e fazer o diagnóstico correto. O diagnóstico diferencial na imunohistoquímica entre adenocarcinoma e mesotelioma é feito pela presença desses marcadores. Então, se o paciente tem o antígeno carcinoembriônico, o CE, o CD15, antígeno da membrana epitelial do adenocarcinoma, se tem a citoqueratina, vimentina, calretinina, o diagnóstico é de mesotelioma, e esse é um diagnóstico que a imunohistoquímica considera muito fácil. A classificação histológica do mesotelioma é importante porque tem impacto no prognóstico. A maioria dos serviços experientes considera que o tipo sarcomatoso caracteriza uma contraindicação cirúrgica, tamanha a agressividade desse tumor. Os melhores casos, felizmente é o mais frequente, que é o tumor com a variante epitelioide, que representa um pouco mais da metade de todos os pacientes. O tipo histológico epitelioide, a ausência de metástases ganglionares e bom estado geral,
são os elementos de bom prognóstico, e a maioria dos serviços considera que esta é a população primariamente cirúrgica. O tipo misto ou sarcomatoso, a presença de trombocitose, febre de origem desconhecida, idade acima de 65 anos, baixo desempenho físico, metástases mediastinais e invasão com extensão extratorácica caracterizam os maus prognósticos. A descorticação tumoral versus pleuropneumonectomia é uma discussão importante, porque se demonstrou que a descorticação ela é menos curativa, ela tem um índice de recidiva local mais alto, mas ela tem uma morbimortalidade mais baixa. A pleuropneumonectomia, que é a retirada do pulmão, da pleura, do pericárdio, do diafragma, num bloco único, que é a maior cirurgia que se pode fazer no tórax, ela tem índices de cura mais altos, mas ela tem uma morbimortalidade, especialmente quando envolve pneumonectomia direita, que pode reduzir o benefício cirúrgico. Esses são os dados de impacto favorável na população cirúrgica. Sem exposição ao asbesto, cerca de 30% dos pacientes com mesotelioma não têm história de exposição ao asbesto. As mulheres, sem queixas de dor pleural, a dor pleurítica tem um significado importante, porque é a expressão de invasão da parede, né? As lesões do lado esquerdo, aqui por conta do quanto a mortalidade é maior em pneumonectomia direita, a lesão ser do lado esquerdo melhora o prognóstico, os estágios precoces, ausência de gânglio e bom estado geral. O tumor restrito à pleura parietal é o T1A, se envolve também a pleura visceral T1B, se envolve o parênquima pulmonar, é estágio T2, T3, quando tem localmente avançado, é aquele paciente que tem invasão do pericárdio, da gordura mediastinal ou da parede torácica. E o T4 é o paciente que tem doença avançada. Aqui nós temos um exemplo, um paciente de 55 anos, que tem dor torácica e febrícula, que tem esse espessamento irregular com derrame pleural, trabalhou numa fábrica de condicionadores de ar, fabricantes de refrigeradores, condicionadores de ar, discos de embreagem, são operários que convivem com asbesto. Tinha esta imagem tomográfica altamente sugestiva. Quando se abre o tórax, essa é a imagem que se vê, um revestimento maciço da pleura por essa massa esbranquiçada do tumor. E a cirurgia é iniciada por uma toracotomia acessória para a liberação e remoção do diafragma, e se faz então uma dissecção ascendente, que vai incluir o diafragma, o pericárdio, a pleura parietal e finalmente o pulmão num bloco único. Aqui se vê a secção brônquica, a secção das veias, a secção arterial. E no final nós temos então uma cavidade vazia, quando se faz a pleuropneumonectomia, e nós vamos substituir o diafragma por uma tela de Marlex, o pericárdio por pericárdio bovino, e um cuidado importante do ponto de vista técnico é que a tela de Marlex seja fixada na costela para que não ocorra de nenhuma maneira eventração precoce que jogaria as vísceras abdominais na cavidade torácica, uma complicação temível. Para evitar distensão abdominal, a preparação do abdômen, a preparação com enema pré-operatório é importante para pós-operatório mais tranquilo. Aqui a gente tem o pericárdio bovino, é usado para substituir o pericárdio humano e é um bom substituto pela sua consistência e delicadeza. O saco pericárdico reconstruído, ele deve ficar frouxo, ele pretende manter o coração na loja normal, sem compressão. E esse é um exemplo de uma paciente aqui de Niterói, com uma anestesista com derrame recidivando há 3 anos, com várias pleuroscopias inconclusivas, até que se fez o diagnóstico de mesotelioma. E esse é o aspecto da cavidade depois da pleuropneumonectomia. Então, nós vamos reconhecer aí o coração, a aorta e tudo removido, a pleura parietal, pericárdio e diafragma. E aqui a gente tem vamos ver se ele anda. Não andou. Veja como o coração ficou solto dentro, né? Terminado o procedimento, já foi substituído o pericárdio por essa tela de Marlex. Essa é a peça que foi removida. É uma enorme massa, né? Aqui vai se reconhecendo
o pericárdio, a porção de diafragma removida. Pós-operatório, imediato, pós-operatório adiante, e uma ressonância mostrando uma certa compressão miocárdica que foi considerado como possível responsável por ascite, que foi resolvido com uma abordagem com vídeo e uma liberação da prótese de pericárdio bovino. Esse é um caso interessante, é uma mulher de 57 anos, que foi tratada há uns anos atrás. Ela tinha um grande derrame pleural e ela foi puncionada, e quando puncionada se percebeu que ela tinha uma massa na metade inferior do hemitórax esquerdo. A citologia inicial foi adenocarcinoma, como costuma ocorrer, e na pleuroscopia, que foi motivado pelo achado tomográfico de uma lesão suspeita de mesotelioma, se confirmou que se tratava de um mesotelioma do tipo epitelioide. Foi possível, nesse caso, remover a pleura parietal, poupando o parênquima, porque estava invadido apenas uma parte do lobo superior. Aqui a gente vê a radiografia 8 anos depois, uma certa atrofia do arco costal numa zona que tinha aderência mais intensa, e essa mulher era soprano da Orquestra Sinfônica de Pelotas, e quando essa orquestra comemorou 100 anos, há uns anos atrás, eu fiquei muito feliz, sentado na primeira fila, de festejar aqueles agudos que teriam sido desperdiçados se nós tivéssemos feito uma pneumonectomia. 10 anos depois, ela começou a ter dor torácica que irradiava para o braço, e a tomografia mostrou que ela tinha uma recidiva local, que foi ressecada, e ela gosta tanto de viajar depois que parou de cantar, que ela tem uma agência de viagem. Esse é um caso que foi tratado contemporaneamente, na verdade eles foram operados na mesma quinzena, e ele foi submetido a uma pleuropneumonectomia, fez químio e rádio no pós-operatório. Aqui vocês veem o pericárdio bovino substituindo o pericárdio ressecado, a tela de Marlex no diafragma, e esse é o aspecto final da cirurgia, em que a gente vê o coração ancorado pelo pericárdio bovino, a prótese de Marlex substituindo o diafragma, depois dessa ressecção. Pós-operatório precoce, 6 anos depois, ele também curou. A pleurectomia com descorticação, ela tem, como eu disse, menor morbo e mortalidade, mas tem um índice de recidiva local maior. A pleuropneumonectomia é uma cirurgia mais oncológica, mas ela é mais agressiva. A relação benefício-custo não mostra diferença estatisticamente significativa entre as duas técnicas. A decisão de se resseca só a pleura ou se resseca o pulmão em bloco depende do quanto é possível ressecção completa. Por exemplo, se tem uma micronodularidade na pleura visceral, essa descorticação será inútil. Se houver uma progressão do tumor pelo plano cissural, a ressecção econômica é inútil, e serão considerados nesse momento a idade do paciente, a reserva funcional prévia, o lado da pneumonectomia, como eu disse, a necessidade de pneumonectomia direita aumenta a mortalidade. Esse é um exemplo de um paciente que tinha doença crescendo na cissura, e quando se expôs o pulmão e se removeu a pleura parietal que o cobria, se vê que há um infiltrado pequeno com uma micronodularidade difusa, uma pipoca na pleura parietal por implante tumoral, o que tornaria a cirurgia mais econômica, não curativa. A terapia neoadjuvante tem sido testada por vários serviços. Esse grupo da Suíça usou cisplatino e gemcitabine com resposta objetiva em 31%. 16 pacientes foram operados sem mortalidade, a sobrevida global foi de 23 meses, e 2 pacientes estavam vivos 6 anos depois. A quimioterapia, se sabe bem, ela deve ser feita com carboplatina e pemetrexed, que é a Alinta. E a radioterapia, ela é uma radioterapia do hemitórax, modernamente se usa o IMRT, que é uma técnica radioterápica que irradia o entorno da cavidade, a zona que representou as bordas da lesão tumoral.
para não desperdiçar a radiação e preservar o benefício. A terapia fotodinâmica tem sido empregada em alguns centros, especialmente em São Francisco e em Los Angeles. Os inibidores da angiogênese, como o Dr. Eduardo comentou, são drogas novas e começam a ser usadas com benefícios evidentes, né? Como terapia-alvo, e a terapia gênica, que começa a se insinuar na oncologia em geral, em alguns tumores mais do que em outros. Na Santa Casa, em Porto Alegre, nós fazemos avaliação por tomografia de tórax. Se há evidência ou suspeita de gânglio mediastinal, ele faz PET-CT. Se por alguma razão não temos PET-CT disponível, nem todos os planos de saúde pagam, nós fazemos mediastinoscopia. Se o PET-CT tem um índice de captação elevado, nós fazemos mediastinoscopia de qualquer jeito. Se a mediastinoscopia é positiva, ele faz terapia neoadjuvante antes, e seguido de cirurgia se houver uma redução de mais de 50% do SUV em relação ao pré-terapia. Com a mediastinoscopia negativa, nós fazemos a cirurgia num primeiro momento e fazemos então terapia adjuvante com químio, que é com carboplatina, e com terapia-alvo com alinta, seguido de radioterapia, essa IMRT, que é uma radioterapia preservadora, porque irradia só o que realmente interessa irradiar, que é o leito do tumor no contorno da cavidade. Nesse período de 24 anos, nós operamos 61 casos de mesotelioma, 51 tratados com pleuropneumonectomia, 10 com descorticação tumoral, tivemos 5 óbitos, 8,1 de mortalidade, e a sobrevida atual em 3 anos foi de 34%. A experiência do hospital com mesotelioma nesse período incluiu terapia neoadjuvante com quimioterapia em 52, e seguindo uma recomendação mais recente, nós estamos fazendo radioterapia em alguns casos como terapia neoadjuvante, mas na maioria dos pacientes ela foi terapia adjuvante. A disseminação pode ocorrer, mas não é comum. A maioria dos pacientes que morrem de mesotelioma, tratados cirurgicamente ou não, eles morrem por invasão direta do tumor, com comprometimento de órgãos vitais ou envolvimento traqueal e insuficiência respiratória. Outras causas de morte incluem arritmia, falência cardíaca causada por invasão tumoral. Essa é a maior experiência internacional de uma única instituição, que é o grupo do Dr. Sugar Baker, de Boston, que publicou essa experiência de 686, ele tem 815 pacientes atualmente, num curso que ele deu há 2 semanas, revelou que mulheres com idade abaixo de 60 anos, com tumor do tipo epitelioide, do lado esquerdo, sem metástases ganglionares, e uso de quimioterapia adjuvante contribuíram para aumentar significativamente a expectativa de vida em 3 anos. Essa é a referência básica para quem queira aprender a técnica de operar esse tipo de tumor, com descrição de todos os cuidados e recursos de sequência que se usa, e essas são referências também sugeridas de grupos de Boston, de Nova York e do MD Anderson como centros de excelência no tratamento dessa doença. Muito obrigado. Conforme viu, nós estamos tendo uma tarde brilhante. A experiência do Dr. Professor Camargo foi demonstrada, é muito grande. Eu só queria fazer uma pergunta para o Camargo agora. O Camargo, qual é o número atual de transplantes pulmonares do seu serviço? Eu podia ser bem charmoso e dizer que perdi a conta, né? Mas 521. 521 casos. Isso aqui no Brasil, alguns dos colegas aqui presentes certamente não sabiam da existência desse serviço, do padrão desse serviço. É uma coisa que nos dá muito orgulho. Nós vamos seguir, manter, porque pretendemos que os senhores se manifestem depois com perguntas, opiniões. Assim sendo, eu tenho a honra de apresentar o meu querido amigo Paulo Niemeyer. Eu digo querido amigo porque tive a honra de
trabalhar na Beneficência Portuguesa quando ele voltou do exterior e montou um serviço lá. Infelizmente, a Beneficência sofreu esses colapsos bem comuns em organizações brasileiras. Era uma instituição fortíssima e hoje é fortissimamente fechada. O Paulo Niemeyer criou depois um serviço absolutamente notável, que está funcionando na Rua dos Inválidos, ou no paralelo, né, Paulo? Na Rua do Resende. Rua dos Resende, um serviço apenas para os que não militam na área de cirurgia ou na cirurgia neurológica. Ele tem uma sala onde ele está operando. Se tiver dúvida de alguma ressecção, de algum problema, toda a unidade de cirurgia é levada para uma outra sala, toda a equipe, todo o equipamento, faz os exames de imagem que são necessários, com os resultados imediatos, e ele volta para continuar a cirurgia com absoluta segurança em face de áreas que visualmente ele não podia ter acesso. Isso no Brasil, isso no Rio de Janeiro. Infelizmente, são situações que nós lamentamos, porque qualquer troca de jogador de futebol por outro é notícia de manchete e noticiário televisivo. Fatos como esse, que ensinam, que mostram que tendo conhecimento, capacidade, força de vontade, nós conseguimos e conseguiremos grandes melhoras, avanços em cirurgia em geral. São raros esses elementos. Eu tenho a honra, como disse de início, de ser um amigo, mais do que um amigo, um fã de Paulo Niemeyer. Pedi então a ele que falasse sobre avanços em neurocirurgia oncológica e ele, com muito prazer e agradecimento nosso, acendeu. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Irã. E eu quero inicialmente dar os parabéns ao Ricardo Cruz pela beleza da apresentação. E essa parte estética realmente é fundamental. Eu sempre digo aos meus assistentes, aos meus residentes, que não adianta fazer uma cirurgia tecnicamente perfeita se a cicatriz não ficar boa, porque o doente vai olhar no espelho, a única coisa que ele vê é a cicatriz, ele vai dizer, puxa, foi mal operado. Então, até para julgar a sua cirurgia, a cicatriz tem que ser bem feita. Mas a neuro-oncologia sempre foi o patinho feio da neurocirurgia e da área neurológica. Até uns 20 anos atrás, aproximadamente, nenhum residente queria se interessar pela neuro-oncologia, não existia a especialidade de neuro-oncologista, quem fazia a neuro-oncologia eram os oncologistas gerais, e isso tudo mudou há aproximadamente 20 anos com o progresso da biologia molecular, da genética, e isso começou a explicar por que dois doentes com o mesmo diagnóstico, um falecia em 6 meses e o outro tinha 3 anos de vida. Os dois tinham o mesmo tumor, mas o comportamento biológico era inteiramente diferente. E não se sabia por que um doente, os dois pacientes com o mesmo tumor, um respondia à quimioterapia, o outro não. Então, não se sabia nada sobre essa doença e a cirurgia tecnicamente era muito limitada, não havia todos os recursos que nós temos hoje do ponto de vista tecnológico. Nos primeiros 2 anos do Instituto do Cérebro, o hospital que o doutor Irã estava se referindo é o Instituto Estadual do Cérebro, que é um hospital que, além de ser do Brasil, no Rio de Janeiro, é um hospital público, é um hospital do SUS, só atende os pacientes do SUS. Nos primeiros 2 anos, nós fizemos 2.668 cirurgias eletivas, nós não recebemos trauma, nem pacientes com doenças da coluna. E a grande maioria, praticamente 70% desses casos, eram patologias oncológicas. Vocês veem, os tumores predominavam e predominam na atividade neurocirúrgica. Aqui vocês veem também, mesmo retirando os tumores da hipófise, os tumores, a oncologia tem um movimento muito maior do que todas as outras atividades, os tumores, a atividade vascular, enfim, todos, a pediatria, etc. Dos tumores malignos, que é o que mais nos interessa, os glioblastomas compõem um grupo de tumores que são os mais malignos e os mais agressivos do sistema nervoso central. É um tumor que já foi
já é conhecido desde 1800, desde o final do século XIX, quando ele foi operado pela primeira vez. Desde então, apesar de todo o progresso da medicina e da tecnologia, houve pouca melhora na sobrevida desses pacientes. Eles são tumores invasivos, infiltrantes. Já foi tentada a retirada completa de um hemisfério cerebral sem cura e, desde então, a sobrevida continua numa faixa de 13 meses, e nós vamos ver agora com progresso um pouco mais. No início do século XX, o cirurgião americano Dandy teve a coragem, nessa época não existia tomografia, não existia nada, apenas o raio-x simples, ele teve a coragem de tirar o hemisfério cerebral na esperança de curar um glioblastoma. Mas, 1 ano e meio depois, o glioblastoma apareceu no outro hemisfério. Vocês veem aqui, tem essa estrutura chamada de corpo caloso, que une os dois hemisférios cerebrais. Então, quando um tumor desse nasce no hemisfério, é um tumor extremamente invasivo, ele acaba cruzando o corpo caloso para o lado contrário. E isso, hoje admite-se que quando você faz o diagnóstico do glioblastoma, ele já está disseminado, ainda que ele seja visto apenas numa pequena área. Então, nessa época, vários outros cirurgiões tentaram a retirada do hemisfério cerebral, com sequelas gravíssimas, fáceis de compreender. Então, esses glioblastomas, que nós apelidamos de GBM, é o glioblastoma multiforme, ele tem uma proliferação celular descontrolada, muito alta, tem esse fenômeno que nós chamamos de migração, quer dizer, são células que têm a capacidade de se deslocar pelo espaço extracelular e elas vão, então, se disseminando pelos dois hemisférios cerebrais. E daí a impossibilidade da cura cirúrgica. Quer dizer, mesmo que a gente ache que removeu todo o tumor, nós já sabemos ou podemos prever que ele está disseminado em áreas não visíveis, quer dizer, áreas em que não se formou a massa. E eles têm uma dependência grande da angiogênese, porque são tumores muito vascularizados, e eles perderam a capacidade da apoptose, quer dizer, os genes perderam o controle genético que induz a apoptose. Então, vocês veem aqui, nesse exemplo, de migração e de angiogênese, quer dizer, esse paciente ele tinha o glioblastoma de um lado e do outro. Quando ele foi operado, nós optamos por fazer a cirurgia do lado sintomático e no pós-operatório ele fez uma grande hemorragia do outro lado. Quer dizer, são tumores muito vascularizados que muitas vezes são diagnosticados após um sangramento. E isso deu margem posteriormente a um tratamento com quimioterápico com fatores antiangiogênicos. Então, nessa fase, não se sabia mais o que propor, e até mesmo a Quinta Sinfonia de Beethoven foi sugerida, porque células tumorais expostas à quinta teriam perdido o seu tamanho e morrido. Mas, na realidade, a grande mudança do tratamento dos tumores cerebrais vem a partir de 2005, com os trabalhos de um suíço, como é que é o nome? O Roger Stupp, né? E ele, então, pela primeira vez, ele propõe o uso da temozolomida e mais, ele mostra que os pacientes com os tumores com estudo genético que tivesse uma metilação do gene MGMT, eles responderiam bem à temozolomida. Então, esse gene é um gene que restaura o DNA. Então, a temozolomida perdia o efeito porque ela tinha um efeito citotóxico, mas o gene era restaurado pelo MGMT. Então, nos pacientes que tinham o MGMT desativado, esses responderiam à temozolomida. Então, começou a abrir uma luz no final do túnel, porque até então não havia nada a ser feito depois da cirurgia, a não ser a radioterapia. Em seguida, veio então no tratamento das recidivas, porque esses pacientes aumentaram a sobrevida, mas dali a um tempo perdia o efeito da temozolomida. Então surgiu o popular Avastin, que é o bevacizumab, que é um anticorpo monoclonal que tem um efeito antiangiogênico. E com isso ele impede a proliferação vascular e impede que a massa cresça, porque a massa depende da neoformação, ela depende de vasos neoformados para poder crescer. Se você impede a proliferação dos vasos neoformados, você impede o crescimento da massa. Mas isso não impede essas células migratórias que não dependem
de uma nova circulação, de uma neocirculação. E o que se viu com a evolução é que, além desse efeito, o beta-cizumab tinha também um grande efeito no edema cerebral. Então, vocês veem um paciente já operado, já tratado com radioterapia, químio, e volta com essa massa com grande edema cerebral. E ele, então, depois de iniciar o Avastin, vocês veem a melhora em poucos dias do uso do Avastin. Ele não curou, mas teve uma melhora clínica substancial e ele vai ter aí mais um prolongamento de vida. Então, essa melhor compreensão da biologia molecular desses tumores abriu um novo campo de interesse, uma nova perspectiva. Quer dizer, apesar de nós sabermos que esses doentes não serão curados pela cirurgia, a cirurgia voltou a ter um papel significativo, porque quanto maior a remoção, melhor a qualidade de vida, e nós podemos prolongar essa qualidade de vida hoje em dia com a quimioterapia. Então vocês veem, por exemplo, que um doente com um tumor desse tamanho tem pouco tempo, poucas semanas de vida, mas a cirurgia pode reduzir esse tumor, acabar com o efeito de massa, e ele pode tentar prolongar o máximo possível com a rádio e com a quimioterapia. O progresso da biologia molecular foi tão importante que mudou o conceito, a classificação habitual, que era uma classificação baseada na microscopia óptica. Então, o diagnóstico era feito pela semelhança que as células tumorais tinham com as células do sistema nervoso, e com a semelhança que elas tinham com a glia. Mas aí criava esse problema, quer dizer, os dois doentes tinham o diagnóstico de glioblastoma, mas um vivia 6 meses, o outro vivia 3 anos. E com o desenvolvimento, então, da biologia molecular e da genética, foi possível ter uma classificação baseada nesses marcadores genéticos. Então, a classificação de 2006 ainda não é definitiva, mas o diagnóstico já é feito baseado no achado genético de cada um desses tumores. E se houver se não estiver de acordo o aspecto citológico com o achado genético, predomina o achado genético. E isso mostra, então, que determinadas mutações permitem uma sobrevida maior e criou-se uma separação, subgrupos, dentro dessa classificação geral. Até visualmente nós vemos que, às vezes, esse é um tumor chamado de baixo grau. Nós dividimos os gliomas em gliomas de baixo grau, que são os de grau 1 e 2, e os de alto grau 3 e 4. Os que são difusos são de 2 a 4. Então, vocês veem aqui um tumor de grau 2, ele tem uma coloração semelhante ao cérebro, e a proporção que nós vamos retirando chega a um ponto que não se sabe mais o que é cérebro e o que é tumor. Já os tumores mais malignos, vocês veem que eles têm uma coloração mais agressiva, avermelhada, e só no aspecto visual já se vê que são tumores muito agressivos. O prognóstico, então, hoje em dia é baseado não apenas no aspecto histológico, que dá o diagnóstico de GBM, de glioblastoma, mas também nos achados genéticos. Ele tem o IDH1, hoje toda a classificação é baseada no IDH1, e os pacientes que têm a mutação do IDH1, eles têm uma sobrevida média de 31 meses, enquanto os que não têm uma sobrevida em torno de 15 meses. Então, isso já faz, de saída, já podemos ter uma previsão do que nós estamos lidando. E a mesma coisa nos pacientes com menor grau, quer dizer, nos astostomas anaplásicos, que a sobrevida é de 65 meses, quando há o IDH1 mutado, para 20 meses para os que não têm o IDH1. Em relação à quimioterapia, a mesma coisa, quer dizer, o que se fazia antes é que todos os tumores cerebrais faziam radioterapia. E em alguns lugares, em alguns serviços, todos também faziam químio sem saber se era um tumor adequado ou não para aquele tratamento. Isso hoje está mais personalizado, quer dizer, os glioblastomas que têm uma metilação do MGMT são tumores que respondem bem à temozolomida. E, da mesma maneira, nos oligodendrogliomas, aqueles que têm a deleção do 1P19Q são tumores também que respondem à quimioterapia. Então, quando nós estamos lidando com esse tipo de tumor, por exemplo, muitas vezes a opção é fazer a quimio e não fazer a rádio. Então, começou a haver uma racionalização, uma personalização do tratamento, ao invés de ser aquela coisa genérica de que todo mundo faz tudo igual.
Os fatores prognósticos, então, são naturalmente a idade, o estado do paciente. O paciente que está com a doença acamada, que tem um índice de Karnofsky mais baixo, ele é um caso pior. Os pacientes que têm apenas crises convulsivas têm um prognóstico melhor. A classificação histológica e molecular, que hoje em dia é o que está mais, que é o que tem mais progresso e que tem mais importância. A localização dos tumores superficiais são de melhor prognóstico, até porque se pode fazer uma remoção mais radical. E o tratamento cirúrgico, apesar de nós sabermos que não vai curar e que já foi retirado até o hemisfério inteiro, ele continua sendo o fator prognóstico mais importante. Quer dizer, quanto maior for a redução citológica, melhor o efeito da rádio e da químio. Então, os gliomas de alto grau, a maior ressecção possível, a extensão se correlaciona com a sobrevida, as células residuais produzem a recidiva de 90% até 2 centímetros de onde foram retiradas, e a piora neurológica pode ocorrer mesmo quando não se identifica. Às vezes você faz uma ressonância, não se vê a recidiva do tumor e o doente está piorando. Isso se deve a essas células migratórias que o cérebro já está tomado e não se consegue identificá-las pela imagem. Então, como tudo, existe o exagero, né? Principalmente no americano. E esse aqui, no caso, era o francês. Quer dizer, então, nessa ideia de tirar tudo o máximo possível, chegaram a se propor, além da cirurgia acordada, que fosse fazendo uma cirurgia que ele chamou de supratotal. Então, o paciente com tumor cerebral, o doente acordado, ele vai tirando, entra pelo tecido normal e vai até que o doente refira algum déficit. Então, com isso, ele tira quase metade do hemisfério, o que é uma coisa sem pé nem cabeça, mas que está publicado e há quem defenda. Então, diante dessa ideia geral, o que nós temos que fazer como cirurgiões? Nós temos que tentar usar agora a tecnologia mais adequada possível para fazer uma ressecção mais ampla dentro de uma possibilidade, dentro de uma segurança para o paciente. Não adianta dizer que nós tiramos tudo e o doente está hemiplégico, ainda mais um doente que vai ter 1 ano de vida. Quer dizer, então, a qualidade de vida para ele é muito importante, ele não tem tempo para fazer fisioterapia, ele precisa sair da cirurgia muito bem. Então, o progresso da neuro-oncologia começa com o diagnóstico e a eficiência da cirurgia também. Então, nós operávamos frequentemente sem sabermos que tipo de tumor íamos encontrar. E hoje, com o estudo funcional dessas lesões, com a espectroscopia e todos os recursos que a ressonância magnética oferece, nós já podemos, com bastante certeza, sabermos pelo nível de colina, do NAA, se nós estamos lidando com um tumor de alto grau, de baixo grau, se ele tem alta perfusão, baixa perfusão, se ele é um tumor muito celularizado, pouco celularizado. E a colina, então, é o mais importante no diagnóstico tumoral, quando inclusive há dúvida se é um processo inflamatório ou neoplásico. Então, nós temos que fazer sempre um estudo o mais apurado possível de imagem para podermos fazer o planejamento cirúrgico. Além dessa espectroscopia e do estudo funcional, nós também podemos fazer um mapeamento das áreas eloquentes. Então, esse paciente, por exemplo, é um paciente que tinha um tumor aqui no lobo temporal esquerdo, e nós precisamos saber se a área de linguagem estava relacionada à região do tumor, e, para nossa surpresa, apesar de ser uma doente destra, quer dizer, esperava-se que essa fosse a área relacionada à linguagem, mas todas as áreas que foram, que brilharam na ressonância eram do lado direito. E isso é feito, quer dizer, o doente não, ele estando na ressonância, ele pede-se a ele para que imagine que esteja mexendo o braço ou que esteja falando, e basta ele pensar que essas áreas aumenta a circulação nessas áreas que estão em atividade e a ressonância pode identificá-las. Então, nós fomos operar esse paciente já sabendo que o hemisfério dominante dele não era o do tumor, não era o lado esquerdo, como acontece em 75% dos pacientes, mas era do outro lado. E também fizemos um mapeamento motor, que mostrou também que essa área estava fora da área motora do paciente. Aqui, então, a ressecção da lesão e o doente muito bem. Então, no Instituto do Cérebro, eu estou insistindo nisso porque, apesar de toda a crise que nós falamos tão mal da nossa medicina pública no Rio, esse é um hospital público, é um hospital do SUS e é um hospital onde realizamos tudo que eu estou mostrando a vocês. Então, essa é uma sala cirúrgica em que nós temos uma ressonância dentro da sala, é a única do Brasil. Nós temos outros hospitais que têm
a ressonância próxima, o doente tem que sair pelo corredor para entrar na ressonância, mas dentro do centro, dentro da sala de cirurgia, que eu saiba, essa é a única. Então vocês veem com navegador, com todo o equipamento o mais moderno possível, com o microscópio Penteiro, que é o de última geração alemã, e com essa tecnologia, então, nós não vamos curar esses doentes, mas nós podemos fazer cirurgias bastante precisas. Aquilo que se fazia antes de termos o navegador, quer dizer, fazíamos o que chamava de craniotomia estereotáxica. Usávamos o equipamento do Parkinson para fazer alcançar uma região precisa do cérebro na profundidade. E isso era muito útil. Vocês veem aqui um meningioma lá do ventrículo, bem profundo, e nós tínhamos que ter um caminho muito preciso para escapar das radiações ópticas, para escapar de área motora e visual. Então vocês veem aqui o trajeto da agulha até onde estava o tumor, e depois nós vamos seguindo essa agulha até chegar lá e o tumor totalmente removido. Quer dizer, é muito comum o cirurgião se perder na profundidade do cérebro e acabar fazendo um estrago. Então essa orientação, essa imagem dentro da sala é da maior importância. Então o segundo progresso, além do diagnóstico, foi nas imagens, foi na possibilidade de ter imagens dentro da sala. Então vocês veem aqui o navegador, quer dizer, o navegador é um aparelho que nós fazemos uma ressonância magnética de uma maneira especial, com cortes mais finos. Essas imagens são levadas ao computador e na sala cirúrgica, com um eletrodo, uma caneta, vamos dizer, quando nós encostamos em qualquer região do crânio, nós vemos na tela o que isso corresponde na ressonância. Então nós podemos, antigamente, para um tumor desse, nós tínhamos que fazer uma craniotomia enorme, porque podíamos cair fora, fazer a craniotomia aqui e o tumor está ali. Agora nós sabemos, antes de abrir, exatamente o ponto onde está o tumor. Isso permite, então, cirurgias menores e mais precisas, tanto para superfície quanto para profundidade. Então, vocês veem aqui a mesma coisa, um tumor profundo dentro do ventrículo. Nós podemos fazer, então, uma projeção para escolher qual o melhor caminho para chegar nesse tumor com o navegador. Quer dizer, nós podemos fazer um planejamento de qual é o ponto que vamos entrar, qual é a angulação para chegar ali nessa profundidade com mais segurança. Temos também o ultrassom, que é um aparelho que começou primeiro. Vocês veem que aqui a imagem da tomografia e a do ultrassom durante a cirurgia. Vocês veem que a imagem é muito parecida, até essa trave de tecido sólido a gente pode identificar no ultrassom. E vocês veem aqui uma área mais esbranquiçada do cérebro, que corresponde ao tumor, e aqui após a remoção. Então isso é muito importante, porque eu, quando fiz a minha residência, não existia nada disso. Quando nós encontrávamos uma área como essa, tínhamos que estar palpando para sentir se era mais rígido ou mais macio, para ver se era diferente, ou ficar introduzindo agulhas à procura de uma área de resistência. Então isso foi um grande progresso, que é diante de uma córtex normal, saber exatamente onde nós vamos entrar e aonde que se encontra a lesão subcortical. Basta que ela esteja a 2 milímetros abaixo da córtex, nós já não temos certeza se ela está exatamente aqui ou mais para lá. Aqui, por exemplo, um exemplo do uso do ultrassom. Vocês veem ali o ultrassom sendo utilizado em contato com a córtex, e aqui olha aquela lesão profunda também, e nós temos que entrar no ventrículo, achar o caminho mais adequado para entrar aqui no ventrículo. Então vocês veem com o ultrassom em tempo real, vocês veem a agulha ali já se aproximando, entrando no ventrículo, mostrando o caminho que ele vai perfurar. Ainda não perfurou a entrada do ventrículo, passou agora. Então mostrou que entrou no ventrículo, e nós vamos depois seguir essa agulha, aqui ele já tocando o tumor. Isso é em tempo real, quer dizer, mesmo que o paciente mude a cabeça de posição, nós temos a direção. Aqui antes e aqui depois o trajeto da agulha e a remoção completa da lesão. Algumas dessas lesões são mais localizadas. Vocês veem aqui um glioma de baixo grau, em que ele tem ele parece ser bem limitado. Na realidade, nós sabemos que eles são migratórios também. Mas, em alguns casos, quer dizer, a massa, pelo menos, que é o que dá a sintomatologia e é o que ameaça de imediato ao doente, nós podemos fazer uma ressecção bastante completa, guiado pelo ultrassom, pelo navegador e por todos esses recursos.
Aqui um exemplo, quer dizer, desculpe. Aqui é um exemplo de um acho que ficou fora de ordem, mas não faz mal. Isso aqui é um exemplo de um tumor profundo, um crâniofaringioma, e que nós usamos, então, a ressonância magnética dentro do centro cirúrgico. Então, vocês veem, esse doente parecia ter, até onde já parecia ter sido todo removido o tumor, fomos para ele com a ressonância, vocês veem aqui a cabeça aberta, e, na realidade, só uma parte tinha sido removida, ainda havia uma porção sólida. Então, esse doente volta para a sala e é removida a porção sólida. Quer dizer, o que acontecia antes? Esse doente ia sair muito bem, dali um mês ele ia fazer uma ressonância, ia ter um resíduo e ele ia ter que operar de novo. Então, isso nós podemos saber de imediato se a ressonância, se a remoção foi completa, se o paciente deve voltar para a sala, se nós estamos satisfeitos com o que foi feito. Quer dizer, é muito comum hoje, e não só na cirurgia dos gliomas, mas o cirurgião tem a impressão de que tirou tudo e não tirou. Aqui vocês veem como é que funciona a sala, a ressonância ao fundo, há uma mesa que se adapta, eu vou mostrar aqui um filmezinho, e depois o doente volta para a mesa. Então vocês veem, é uma mesa que a mesa da ressonância, ela vai, encosta, o doente corre num trilho, a mesa cirúrgica corre num trilho, o paciente está de cabeça aberta, naturalmente que tudo protegido. Ele entra na ressonância. E aqui ao final ele volta. Nós não fazemos o exame completo, porque não há necessidade, é demorar muito. Fazemos só uma sequência, dependendo da patologia, só para poder ver o que nos interessa. É um exame rápido e o paciente então volta para a mesa e essa maca sai. Outro recurso também que nós não tínhamos era como operar nas áreas eloquentes. Quer dizer, a ressonância funcional ela é muito importante, mas ela não é suficiente, porque podem haver variações. Então, vocês veem aqui esse paciente com esse tumor, e quando nós fizemos a ressonância funcional, nós vimos que a área motora correspondia exatamente onde estava localizada a massa. Então, uma cirurgia dessas, mesmo que a gente não possa tirar tudo, nós temos que fazer o máximo possível. Então, quando é numa área motora, nós podemos fazer a estimulação cortical com o paciente anestesiado. Então, vocês veem aqui que nós vamos estimular, como vocês veem, a córtex do paciente, e em determinados momentos ele vai contrair a mão, e que nos permite identificar a área motora. Então, nós vamos fazendo um mapeamento da córtex motora, e com isso nós podemos evitar a lesão e fazer uma abordagem a mais segura possível. Aqui um outro exemplo disso, com esses recursos, nós vemos essa massa profunda, ela estaria localizada aqui, o mais razoável seria entrar direto, mas isso não nos permite. Então, nós entramos por baixo, escolhemos uma circunvolução bem mais baixa para fugir de uma área eloquente, e passamos por baixo disso para chegar e fazer a remoção da lesão. E aqui um exemplo, que é o que hoje, quando nós fazemos essa monitorização, essa estimulação elétrica, ela só podemos fazer com o doente anestesiado quando é para avaliar a atividade motora. Mas se for uma área de linguagem, ou se for uma área sensitiva, o paciente precisa estar acordado. Então vocês veem aqui. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Alguma coisa na mão, no braço? Não? Pode falar mais alto um pouquinho, tá? Alguma coisa no braço, não. Nada, né? Nada. Tá sentindo bem, não tá sentindo nada? É. Tá. E agora? Não sei.
Normal? Normal, não. A fala tá ruim? Não, a fala tá boa. Ah, e o braço? O braço, ele tá... paraplégico, né? Tá fraco? É. Tá. Então tá. Tá bom. Vamos filmar agora mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Você tá sentindo alguma dor, alguma coisa? Não. Nada, tranquilo? Nada. Tudo bem? Tudo bem. Então, enfim, hoje nós temos uma possibilidade enorme de recursos. Peraí. Só esse aqui. Você consegue ler o que está escrito aqui? Isso. Estou sendo operado no Instituto Estadual no cérebro. Muito bem, claro. Obrigada. Bom, isso tudo que vocês viram aí é uma atividade não só assistencial, mas também acadêmica. E esse projeto começou, vocês veem aqui a obra em dezembro de 2011, quando começaram as obras no Instituto do Cérebro. Foi uma restauração, um retrofit de um prédio do antigo IMTO. E aqui já em 2003, quando começamos a trabalhar, a equipe que começou e que está hoje nos orgulhando muito. Muito obrigado, pessoal. Excelente, professor Paulo. Tenho certeza que há muitos dos colegas presentes desconheciam a existência desse serviço. Paulo, fica conosco aqui, por favor. Entre todos os desmandos do Brasil, há alguma coisa que funciona ainda. E esse serviço nos dá uma satisfação e um orgulho muito grande. Nós estamos dentro da hora e vamos terminar essa jornada com a exposição do acadêmico Fernando Pires Vaz, cirurgião urológico. Eu gostaria até de narrar um fato histórico. O Hospital de Servidores do Estado foi criado no fim do período Getúlio e com o objetivo de atender basicamente os servidores do Estado, principalmente os servidores do Estado em geral. Foi estudado sobre todos os aspectos, na época, do que havia de mais moderno. Foi enviado para o exterior o professor Mário Kreff para adquirir na Alemanha o instrumental. E, quando chegou, Getúlio tinha caído, e, evidentemente, as coisas mudaram. Mas, em uma visita ao hospital, me mostraram as peculiaridades e eu vi os cuidados que tiveram. E relatei que conhecia o serviço através de um doente que foi tratado pelo professor Otávio Vaz, e que o professor Otávio Vaz era muito rigoroso com os assistentes, com os cuidados, com os enfermais, e a enfermeira que me acompanhava disse: "Ó, doutor, o senhor não conhece, o senhor não sabe nada. O senhor não conhece o filho do professor Otávio Vaz Filho, que é muito mais rigoroso do que o pai." Assim, eu apresento aos senhores o Otávio Vaz, um urologista de primeira linha, excelente médico, melhor amigo e um acadêmico que dá orgulho à nossa instituição. Ele vai nos falar sobre avanços na cirurgia oncológica. Obrigado, Paulo. Essa história era secreta, mas isso era uma realidade. Você tem que aprimorar as coisas que acontecem, né? Muito obrigado pelo convite. Eu estava tentando ver o que eu ia colocar aqui para um auditório de não especialistas. E aí eu me lembrei desse fato mais ou menos histórico, que é da minha formação, a formação do Irã. Sempre que você se atrapalhava numa operação, você chamava alguém para te ajudar.
Aí o sujeito que era mais velho chegava lá e dizia: aumenta a incisão, melhora aqui a luz, aumenta o aspirador, temos que tirar esse tumor. Isso era a história natural da dificuldade cirúrgica na década de 60. Como é que eu avanço aqui? E a partir da década de 90, isso começou a mudar um pouco. Surgiu a tomografia, a ressonância foi aperfeiçoando, o PET scan, e a cirurgia passou a ser um procedimento menos invasivo. Claro que não para todos os casos, mas você passou a adaptar a operação ao doente e não o doente à operação. Você passou a usar tratamentos multimodais que antes eram competitivos. Ou você irradiava, ou você fazia cirurgia, ou você fazia quimioterapia, e a gente não juntava as coisas. Você passou a ver que às vezes não precisa nem tratar algumas doenças. Em câncer de próstata, isso é comum você não precisar tratar. E você passou a ver que você tinha a dar ao doente era a sobrevida e a qualidade de vida. Às vezes não precisava curá-lo. Contanto que ele viva bem e viva com a sua doença e morra de outra coisa, é melhor do que submetê-lo a uma gigantesca e mutilante operação. E aí surgiram e desapareceram as anedotas do meu começo de vida. Na dúvida, é melhor tirar. Mas tirar por quê? Porque se você tirar o que está no balde, o que está fora não vai fazer mal. Mas se sair sangue, bom, não se acalme, o sangue é dele, não é seu. E essa história corria os hospitais quando a gente começava. E graças a Deus, isso tudo mudou. E o que melhorou na área que eu atuo, que é a área urológica? Especificamente em câncer de próstata. Melhorou o diagnóstico. Nós passamos a fazer o diagnóstico de maneira muito melhor. Melhorou o tratamento, através de novos métodos de tratamento e novos aperfeiçoamentos dos que existiam. Melhorou o resgate de doenças que você tirou e que estão voltando, através de novos exames que permitem que você vá lá e melhore aquele resultado. A percentagem de cura com esses novos métodos ainda é indefinida. Mas, como eu falei antes, às vezes não é preciso curar aquela doença, é preciso que, a exemplo de muitas doenças clínicas, diabetes, hipertensão, você viva bem com elas. E, de preferência, com a excelente qualidade de vida que você tinha antes de ter a doença. E a ressonância magnética no diagnóstico da próstata demorou anos até atingir o seu papel. Mas chegou num ponto que ela é realmente fundamental hoje. Você consegue, modificando os planos da ressonância, ver que o tumor é diferente do tecido normal da próstata. Escolher a área que você deve biopsiar e não mais fazer a chamada biópsia de saturação, que você tirava 30 pedaços da próstata. E um dia alguém pergunta: mas doutor, o senhor vai tirar a próstata dele toda com essa agulha ou vai deixar um pedacinho lá dentro? Você fazia 30, 40 furadas. E isso agora, você identifica onde é que pode estar a lesão. Como é que isso vai lá? Peraí. Daqui, né? Identifica onde é que vai estar a lesão, mete a biópsia, tira a próstata e a lesão estava lá. Então, você tem maneiras de fazer a biópsia com precisão, sem fazer com que o doente sofra as consequências de uma biópsia excessiva. E aí surgiu o grande evento, a grande modificação, que é a cirurgia robótica do tratamento. A cirurgia robótica veio para ficar, não vai desaparecer. Mas ela não é a solução final de tudo. E no momento atual, respondendo a uma pergunta que o câncer de próstata é melhor tratado com a robótica ou não, vejam que, na prática, os números de cirurgia convencional, que também adiantou, e os números de cirurgia são rigorosamente iguais. Aí. Como é que é assim? Aqui. São rigorosamente iguais. A aparente melhora que existe, discretamente, no que diz respeito à ereção, em 2015, é compensada pela aparente melhora que existe na continência urinária ainda em 2015. Então, não existe diferença de resultado
com relação à cirurgia robótica e à cirurgia convencional até 2015 em estudo multicêntrico. E como é que você deve ser operado? Qual é a diferença? Quem faz cirurgia robótica perde menos sangue, embora em cirurgia convencional há muito tempo que não se faça transfusão. Quem faz cirurgia robótica paga mais caro. Se o seu seguro cobrir, o seu sofrimento no hospital é menor. Mas a diferença no que se diz com relação ao tempo no hospital, resultado de incontinência, resultado de impotência, resultado com relação ao controle da doença é rigorosamente igual. No nosso país, um problema adicional é o preço da cirurgia robótica, que eventualmente irá atingir valores que poderão ser admitidos no serviço público. No momento, isso ainda é uma irrealidade. E aí vem um outro grande fator de avanço na próstata. Bom, eu operei, tirei o câncer da próstata, o sujeito está indo muito bem e, de repente, o PSA dele começa a subir. Aí eu examino ele e não sinto nada, está tudo normal. Aí eu faço uma ressonância magnética e não vejo nada. Aí eu faço um PET scan, o novo modelo de pesquisa de doença. E o PET scan mostra que talvez tenha alguma coisa aqui, mas não tem muita certeza. Aí eu tenho que mandar ele ao Uruguai, agora às vezes em São Paulo, onde às vezes tem, e eu faço um PET scan com colina. Isso se cruza, isso prende na membrana celular da célula cancerosa. E aquele linfonódeo que você não via fica muito aceso. Você vê aonde está a recidiva daquele paciente. E se for como nesse paciente aí, apenas um linfonódulo na barriga dele, você vai lá e tira. Tira o linfonódulo, tira alguns outros, e o doente retarda de maneira significativa o início de qualquer tratamento complementar que ele poderá ter que fazer e que virá prejudicar a sua qualidade de vida. Ele não vai precisar fazer hormônio agora, ele não vai precisar fazer radioterapia agora, ele não vai precisar fazer quimioterapia agora, ele vai ganhar mais anos. Considerando a idade em que essa doença ocorre, talvez ele não precise fazer nada nunca mais, a não ser essa segunda intervenção, alguns anos depois da primeira. Melhor ainda, o novo radiofármaco que está no novo PET scan ainda é mais sensível do que a colina e acende com muito mais facilidade a recidiva. E precisa sempre de um radiologista, porque o que eu achei que era doença não é uma coleção de linfa. A doença estava aqui. Ele foi operado, todos os linfonódulos do lado de cá foram esvaziados, tirou 17 linfonódulos, o PSA voltou para zero e ele está vivendo muito bem, sem nenhum tratamento complementar. A primeira operação tem 3 anos, a segunda operação foi agora. Quanto tempo isso vai durar, não se sabe, mas a qualidade de vida dele, sem fazer hormonioterapia, sem fazer quimioterapia, sem fazer radioterapia, certamente foi preservada por mais alguns anos. Bom, e no rim? Adiantou alguma coisa? Mudou alguma coisa? No rim a gente foi e voltou. Foi num ponto e voltou. O câncer de rim é uma doença que ocorre em torno dos 50 anos, 2 vezes mais no homem que a mulher, e essa estatística vem se mantendo assim desde 1930. E isso é mais ou menos o que a gente fazia até o começo de 2008 ou 2009. Se o sujeito tinha um tumor localizado e um rim oposto normal, você provavelmente tirava o rim dele. Se ele tinha um rim deficiente, você tinha que tirar só o tumor. Se o tumor não era muito grande, a gente passou a tirar só o tumor. Se o tumor era grande ou era muito, tirava o rim dele fora. Primeiro questionamento. Bom, se o sujeito que você fazia isso vivia bem, por que não fazer isso em todo mundo que tem um tumor, preservando o máximo de tecido renal possível? O camarada que tem um tumor grande, mas que seja retirável sem que você retire o rim, não obrigatoriamente precisa perder aquele rim, uma vez que algo muito importante acontece com a idade. Você fica hipertenso, você às vezes fica diabético, você desenvolve aterosclerose, a sua função renal diminui, e a perda de um rim no jovem,
quase não tem consequências. A perda de um rim no indivíduo de 60 anos para frente, a idade em que aparece o tumor de rim, às vezes tem consequência. E não tem muito sentido você tirar um rim inteirinho por causa de uma lesão como essa. Mas isso foi assim de 1940 até provavelmente 90 e alguma coisa. E você podia fazer 2 tipos de operação. Você podia tirar o rim por cirurgia convencional ou por laparoscopia e podia tirar o tumor por cirurgia convencional ou por laparoscopia. E aí, você podia tirar, à medida que se tirava mais tumor, você podia tirar um pedaço do rim, podia tirar o tumor, podia fazer uma ressecção em cunha, podia fazer uma ressecção escavando, podia fazer N manobras que preservassem o tecido renal. Mas aí veio a grande tentação. A grande tentação é que você podia pegar esse sujeito, essa pessoa, colocar no hospital e mandar para casa com 2 dias ou com 1 dia, sem nenhuma cicatriz. Só que você tirava o rim dele. Tirando o rim dele, 5 anos depois, você começou a ver que aquelas pessoas que tinham em torno de 60 anos morriam mais de doenças correlacionadas à insuficiência renal do que a doença renal propriamente dita. E levou anos para se descobrir isso. Isso foi descoberto porque algumas populações no mundo, tal como aquela americana do Olmsted County, ou quem trabalhava na Kaiser Foundation, em que o sujeito ia o mesmo médico o tempo todo no mesmo lugar, começou a morrer mais gente de doença correlacionada à falta do rim do que do tumor. Por quê? Por causa da grande tentação, a nefrectomia laparoscópica. Eu vou fazer uma incisão, eu vou segurar o seu rim na mão e eu vou tirar um pedaço dele. Você vai ficar no hospital 3 ou 4 dias, vai ter um dreno, vai doer e você vai ficar com a marca. O resto da vida você vai ter aquela cicatriz. Ou então, eu vou botar você no hospital e eu vou fazer 5 furinhos na sua barriga e vou tirar seu rim por uma incisão igual uma cesariana. Se for mulher, até por dentro da vagina. Ora, um espetáculo. Nada melhor. 5 anos depois, aparece a bruxa, a insuficiência renal. Essa grande tentação durou 10 anos, até que a gente começou a ver que aconteceu algumas coisas. Surgiu também bom, se eu posso fazer a nefrectomia parcial ocluindo a artéria, eu também posso, tirando o rim, eu também posso tirar e fazer a mesma coisa. Isso é verdade até um certo ponto. Se você pegar um garoto com 20 anos e ocluir a artéria renal dele por 30 minutos, provavelmente o rim dele recupera 80% da função e ele volta a funcionar. Se você pegar um cavalheiro com 70 e ocluir a artéria renal dele por 20 minutos, 1 em cada 3 vai pagar um preço alto. E aí começaram a surgir estudos mostrando que talvez valia a pena você não isquemiar o rim. Mas se você não isquemiar o rim, você não consegue fazer isso por laparoscopia, você não consegue vencer a grande tentação. E agora, estudo também feito em 2015, você recorda que quando você faz uma nefrectomia com oclusão da artéria por 20 minutos, 25 minutos, você perde naquele rim 20% da função global dele. Mas perde 10% da função total, porque você vai botar no outro, que também não é muito bom, um pouco mais de peso. Então, quando você tem uma oclusão arterial de mais de 20 minutos, você corre o risco de perder entre 10% e 20% da função renal global do indivíduo. E se for um rim solitário, cada minuto de isquemia quente adicional, cada minuto vai contar por uma perda de função renal. Ora, esse é um conhecimento, é uma barreira pavorosa contra a tentação de você tirar tudo por laparoscopia e tiro fora, porque ou você tira o rim ou você oclui a artéria. E as pessoas que você está operando, na maioria das vezes, tem uma idade em que a cicatriz importa pouco, mas o parênquima renal importa muito.
quando isso surgiu começo da década de 2000 passada, nós tentamos fazer isso sem ocluir artéria nenhuma, fazendo uma incisão suprapúbica, metendo a mão e fazendo tudo por laparoscopia. E nesse caso aqui era um tumor amarelado, uma mulher relativamente jovem, que era um angiomiolipoma, era um tumor benigno. Isso é possível de ser feito, isso pode ser feito até hoje, mas é uma operação um pouco mais complexa que, na maioria das vezes, não precisa. Na maioria das vezes, uma pequena incisão resolverá o problema sem nenhum risco adicional. Baseado nisso, eu vi que acontecem algumas coisas. O que é que eu posso controlar? Eu posso controlar a minha margem cirúrgica, tirar o mínimo de tecido possível. Eu posso controlar o tempo de isquemia ou não ter tempo de isquemia nenhum. Eu posso não dar pontos muito fundo no rim para não matar muito parênquima. Eu não posso controlar o tamanho do tumor e, infelizmente, eu não opero pessoas que tenham plena saúde. Quase todas elas têm algum grau de perda de função renal que vem com a idade. E o meu ex-chefe na LR Clinic desenvolveu uma técnica que diz o seguinte: é melhor, a LR Clinic é um centro de referência que recebe gente de todos os Estados Unidos e muita gente com muitas doenças que os outros não querem operar, porque um é diabético, o outro é cardiopata, o outro tem um problema renal. Então, olha, Fernando, o negócio é o seguinte, é zero de isquemia. Zero de isquemia é melhor do que 5 minutos de isquemia. E com zero de isquemia, você tira o tumor na maioria das vezes. Isso é 2014, sem que você comprometa a função renal. O que eu vou tirar de rim que vem com tumor, eu não tenho outro jeito. Mas o que eu vou deixar de rim é o máximo possível de rim funcionante, sem ameaça. E aí nós adquirimos coragem de fazer operações que não se faziam antigamente. Por exemplo, um tumor inteiramente endorrenal, dentro do rim, que era, na minha juventude, certamente uma nefrectomia, a gente passou a fazer sem isquemia nenhuma, segurando com a mão a parte do parênquima que você vai tirar. O tumor era um carcinoma de células cromófobas e o doente perdeu praticamente zero de função renal. Deu certo? Ah, que bom. Então eu posso fazer sem tumores maiores, grandes, que seriam certamente tratados por nefrectomia no passado. Um homem de 70 e alguns anos, diabético e hipertenso. Você aperta com a fita só a parte abaixo do tumor e tira o tumor inteiro, preservando 2/3 daquele rim, que nesse doente farão falta. E até casos que seriam impossíveis de fazer, você consegue fazer se você tiver um pouco de coragem e entender o que você está oferecendo ao doente. Isso era uma médica que tinha um gigantesco tumor, que era praticamente impossível de ser retirado sem o rim. Nós fizemos um acesso, clampeamos a artéria, botamos gelo, como você usa para fazer transplante, com gelo e gelando o rim, aí eu tenho 40 minutos, 1 hora de isquemia segura, como você faz com o rim que você vai transplantar. Foi possível tirar o tumor, por sorte dela, também era um tumor benigno, e reconstruir, ela preservou 2/3 daquele rim. A nefrectomia parcial sem isquemia é a feia que vira bonita, porque isso faz com que você entenda que você está trocando uma cicatriz por uma pequena vantagem na sua vida total. E nos tumores de testículo, houve algum progresso? Houve muito. Nós fomos lá e também estamos voltando. Por que nós fomos lá e também estamos voltando? Porque quando surgiu a quimioterapia com múltiplas drogas, quando surgiu o cisplatina, o etoposide, praticamente desapareceram as operações que você tinha que fazer para tratar tumores não seminomatosos, que são o segundo tipo mais comum, que só dá em gente jovem. O mais velho que eu vi nesse tipo de doença tinha 30 e alguns anos. Não é seminoma que está mais velho, e você antigamente tinha que abrir a barriga do sujeito e esvaziar os gânglios dele. Isso acabou, porque essas operações pertenciam ao passado, descascar as ilíacas dele, tirar todos os gânglios. Que coisa pavorosa de fazer. Uma coisa meio sem nexo, fazer isso num garoto de 20 anos. Quando eu posso dar uma injeção ou duas de carboplatino em dose única,
e duas drogas e obter um índice de recidiva de 3%? Você quer um negócio melhor que esse? Quero. Isso foi feito e foi adotado como verdade a tal ponto que o único lugar onde eu obrigava os residentes a verem operações dessas era nos servidores durante algum tempo, porque doentes que não voltariam e não podiam fazer quimioterapia, era 1 a 2 por ano, desapareceu do mapa urológico. Mas isso foi feito sem nenhum estudo comparativo com o que acontecia. E quase tudo que vocês vão ver em medicina é uma verdade passageira. Essa operação sumiu da residência urológica, começa a voltar, mas vejam bem o que acontece em 2013. Quando você faz apenas 2 ciclos daquelas 2 drogas e o sujeito fica satisfeito, sem cicatriz, ele tem 13%, 15% de toxicidade e ele tem 7 vezes mais risco de desenvolver uma segunda neoplasia, especialmente leucemia. Ele tem 20 anos. Esse risco num homem de 60 anos é desprezível. Aos 25 anos, ou aos 20 anos, eu estou trocando aqui 3% por 2%. Se você operar e voltar, o que você vai fazer? Você vai ter, provavelmente, uma operação na barriga dele, que é difícil de fazer por laparoscopia, mas você vai ter 0 de mortalidade, você vai ter a certeza de que você só precisa tratar com quimioterapia o terço que tem doença na barriga. Você não trata todo mundo por causa daquele 1/3. 70% não vai fazer nada a não ser operação, vai ter a cicatriz, não vai ter quimioterapia, não vai ter o risco de doença maligna secundária e não vai ter o risco de neurotoxicidade tardia. Agora, essa é a nossa grande dificuldade. Se você fosse operar no MD Anderson, onde esse cavaleiro que está aqui deu a aula em 2013, você vai assinar um papel dizendo: eu prefiro fazer quimioterapia, eu compreendo que eu tenho um risco X% maior de ter uma segunda neoplasia primária, ou de ter uma cardiopatia, ou de ter uma doença medular causada pela quimioterapia. Assina, doutor. Não tem muito sentido, na minha maneira de ver isso, um garoto de 20 anos. Mas, para terminar, eu ia falar de câncer de bexiga. É uma doença em que o futuro não chegou. O futuro do câncer de bexiga pertence ao futuro. Se você tiver a infelicidade de ter um doente que tem um carcinoma infiltrante da bexiga, a melhor chance de vida que esse paciente tem é tirar a bexiga o mais depressa que você puder, com ou sem quimioterapia adjuvante. A quimioterapia neoadjuvante, antes da retirada, melhora 5% o resultado final, complica 15% a operação, você vai ter que julgar isso doente a doente. E se você conseguir operar um doente em bom estado geral, você não tem alternativas. A alternativa é fazer várias ressecções com quimioterapia e radioterapia, é caro e difícil. Você, lá no horizonte, tem uma esperança com a imunoterapia que ainda não chegou. Se você operar ele cedo, você consegue retirar o tumor inteiro, reconstruir a bexiga com um pedaço de alça intestinal e deixar ele urinando normalmente como ele tinha antes, porque ele tem que reaprender a sensação de bexiga cheia. Eu espero que eu tenha trazido a vocês o que mudou na urologia oncológica nos últimos anos. Muito obrigado pela atenção. Bom, meus senhores, eu queria, em primeiro lugar, dizer ao professor Camargo que eu não perdoo a saída dele da mesa. Por favor, ele é o presidente da seção de cirurgia desta academia e é um... que nós temos. Infelizmente, como já dissemos, não vamos ter oportunidade de fazer perguntas, as que são certamente desejáveis por todos, mas eu gostaria de deixar claro que os colegas, todos os colegas estão convidados a um lanche acadêmico, oferta de nosso presidente Francisco Sampaio,
e nesse momento, a oportunidade ampla de troca de opiniões. Eu quero, mais uma vez aqui, dizer aos senhores, complementar um fato que eu lhes disse, quando falei que fui ao Hospital dos Servidores e falaram da rigidez do Fernando Weiss, vocês já viram aí pela demonstração, me fizeram uma observação. O senhor não conhece, então, ainda, eu já conhecia, não conhece, então, o Otávio Weiss Filho, que ele é mais rigoroso ainda. O Otávio está ali sentado, e é um dos brilhos nossos aqui na academia, como um cirurgião abdominal e geral, de formação muito sólida. Eu queria apresentar aqui, de uma maneira distante, o professor Celso Portela, que está sentado ali, cirurgião extremamente conhecido, não só nacionalmente, o senhor Cláudio Bichimol, Otávio Weiss, já falei, Luiz Felipe Matoso, que é um sinônimo de estudo imaginológico bem feito no Rio de Janeiro. Continuando a sequência, o professor Marcos Moraes, que foi diretor do Instituto Nacional de Câncer e presidente por 2 mandatos dessa academia, um homem extremamente dinâmico, a quem nós devemos boa parte da obra desse anfiteatro e da academia. Nós temos ainda, escondido ali atrás, Henrique Murat, que é um cirurgião vascular de primeira linha, um dos orgulhos da patologia nacional, que é o professor Carlos Alberto Basílio, que eu recomendo a todos que façam uma visita até o lugar Frei Guilherme para conhecer o que é e o que era um serviço de anatomia patológica. Ele guarda lá todo o material do antecessor, professor Francisco Fialho, e mostra com muito prazer o que se consegue e os avanços da patologia hoje. Nosso mestre, presidente por 2 vezes do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Orlando Marques, que está ali escondidinho também. Na sequência, nós temos ali o José Manuel Jansen, pneumologista, professor titular da UERJ, Azor de Lima, que foi reitor da Unirio e hoje é o presidente da FUNRIO, uma entidade que presta excelentes serviços à medicina em geral. Omar, já respondeu eu, que é uma figura absolutamente indispensável às nossas reuniões, porque não só pela cultura geral, como pela presença constante e por uma peculiaridade muito interessante. Durante as reuniões ele faz que está dormindo. Subitamente ele levanta e faz uma observação das mais oportunas e das melhores que se pode calcular. É um dom que ele não passa para ninguém, mas é verdadeiro. À nossa frente ali está o professor Pedro Aleixo, que é acadêmico da CAMERG, representante da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o professor Rossano Fiorelli, que é o nosso Benjamin, acaba de ser eleito membro acadêmico, membro titular dessa academia. Agradeço a cada um dos membros dessa sessão, que foram brilhantes. Eu vim para o Rio, nasci no estado do Rio, fui criado no estado de São Paulo, vim para cá e tive a sorte de entrar nessa academia já há alguns anos, bastante anos, e cada vez eu aprendo mais, cada vez eu vejo que menos sei. Foi isso que aconteceu hoje, mas é uma sensação agradável de ver que vocês, jovens, estão interessados e serão certamente os acadêmicos de amanhã. Agradeço mais uma vez a todos e convido, em nome do presidente Francisco Campaio, que nós nos acompanhe a um chá acadêmico. Muito obrigado a todos.